Olá! A gente sabe que passar por uma perícia médica do INSS pode ser um momento de muita dúvida, de muita ansiedade. Por isso mesmo, nós preparamos esse guia para a gente desmistificar juntos cada etapa do processo. Sabe, desde como agendar até o que fazer depois de saber o resultado. Vamos lá? Vamos mergulhar nisso? Bom, a pergunta central é essa, né? Como é que funciona na prática uma perícia do INSS? Se essa é uma realidade para quem está nos ouvindo ou para alguém próximo, dominar esses detalhes pode ser de verdade o fator decisivo para o sucesso. Então, para quem é essa nossa conversa? Basicamente para quem solicitou benefícios como o BPC/LOAS, o auxílio-doença ou até a aposentadoria por incapacidade. Para todos esses casos, a perícia médica é uma etapa praticamente inevitável do processo. Vamos começar entendendo o processo em si. Porque a perícia não é só uma consulta, sabe? É uma avaliação, nossa, fundamental, que vai determinar se a pessoa tem ou não direito a um benefício. E tudo, absolutamente tudo, começa com o agendamento e a organização dos documentos. Esses são os primeiros passos e, olha, quando eles são bem feitos, já aumentam e muito as chances de um resultado positivo. Agendar é bem simples, na verdade. Dá para fazer online pelo portal Gov.br ou então por telefone, ligando no 135. É um processo bem rápido e direto ao ponto. Ok, agendamento feito. Mas é exatamente aqui que o trabalho de verdade começa. A preparação é, sem a menor sombra de dúvida, a fase mais crítica de todo o processo. Não dá para subestimar essa etapa, de jeito nenhum. O primeiro passo dessa preparação é juntar toda a documentação médica. Laudos bem detalhados, exames de imagem, atestados recentes, relatórios de especialistas, enfim, tudo que possa comprovar a condição de saúde é essencial. E aqui vai uma dica que vale ouro. Não é só sobre juntar uma pilha de papéis. O grande segredo está em organizar os documentos por prioridade. É preciso garantir que as provas mais importantes para o caso fiquem ali, em destaque. E isso já nos leva para o próximo ponto. Qual é o foco correto na preparação? A gente precisa entender o que o perito de INSS está de fato procurando avaliar ali naquele momento. E a palavra-chave é essa aqui: incapacidade para o trabalho. O perito não avalia apenas se existe uma doença, ele avalia principalmente como essa doença impede a pessoa de exercer a sua profissão. Entender essa distinção é crucial. Agora, olha que interessante esse exemplo que ilustra bem a diferença. Pensa num pedreiro. Ele pode ter diabetes, que é uma doença, claro. Mas o que realmente incapacita ele pelo trabalho pesado é a dor crônica na coluna. É nessa dor, é na incapacidade que a perícia vai focar. Outro ponto que é delicado, mas fundamental, é a aparência. Especialmente em casos de transtornos mentais como depressão ou burnout, é importante que a aparência no dia da perícia seja coerente com a realidade que a pessoa está vivendo. Isso não quer dizer descuido, de forma alguma, mas sim autenticidade. E agora, o conselho mais importante de todos, que precisa ser dito de forma bem clara e direta. Não minta. Jamais. A honestidade é a maior aliada nesse processo. Tentar forçar uma situação, sabe? Tipo usar uma muleta que não é necessária no dia a dia, isso é um erro grave. É preciso lembrar que o perito é um profissional de saúde, treinado para identificar não só as doenças, mas também qualquer inconsistência no que a pessoa está relatando. Bom, e aí chegamos ao grande dia. Com toda a preparação feita, o foco agora muda para a comunicação com o perito. Como é que se transmite a situação de um jeito claro e eficaz? Então, o ponto crucial é este. Não é para falar só da doença, mas sim do impacto dela. É preciso explicar, com detalhes, como aquela condição afeta as tarefas do dia a dia e, principalmente, a capacidade de trabalhar. E este slide ilustra isso de um jeito brilhante. Ao invés de só dizer "eu tenho bursite", a ideia é traduzir o sintoma em dificuldades práticas. Por causa da bursite, eu tenho dificuldade para levantar o braço, para me vestir, até para pentear o cabelo. Isso torna a condição compreensível e muito real para o perito. E para garantir que nada dê errado, aqui vai um checklist final para o dia. Levar os documentos pessoais, levar os documentos médicos bem organizados, chegar antes do horário e, claro, tentar manter a calma. Afinal, toda a preparação foi feita para esse momento. Mas e se, mesmo com toda essa preparação, o benefício for negado? É super importante saber que isso pode acontecer sim e que existem próximos passos a serem tomados. A primeira coisa a ter em mente é, uma negativa não é o fim da linha. Não é uma decisão final definitiva, existem caminhos para reverter essa situação. E a recomendação mais forte, nesse caso, é procurar um advogado que seja especializado em direito previdenciário.
A via judicial muitas vezes acaba sendo necessária para garantir o direito ao benefício. E por que isso é tão comum? Olha só este dado, é impressionante. O INSS é o maior réu do país. Isso mostra que, infelizmente, falhas e negativas indevidas acontecem com muita frequência. E o Poder Judiciário existe justamente para corrigir essas falhas. No fim das contas, a mensagem principal de toda essa nossa análise se resume a esta frase: a informação que a gente tem e o preparo dedicado ao caso podem literalmente mudar o resultado de tudo. E a gente termina com uma reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, a pergunta que fica é: com essas informações em mãos, é possível apresentar o próprio caso com a clareza e a confiança que ele merece?